like a Hellcat. Irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre divórcio. Vamos estar usando como base o texto de Lucas 16:18 para jogar por terra a ideia que a pessoa que foi traída não pode casar de novo. Mas eu quero pedir, antes de entrarmos no assunto, eu vou estar lendo o texto bíblico, que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu comentário embaixo, para que o canal venha crescer e mais pessoas venham estar aprendendo da palavra de Deus. O texto que nós vamos estar lendo está em Lucas capítulo 16, versículo 18. Eu vou estar lendo o texto sagrado ele nos diz assim: qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Observe que Jesus ele diz que qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, adultera também. Tem uma ideia muito frequente hoje, que é o seguinte: a pessoa que foi traída, ela pode casar de novo. E a pessoa que traiu, ela não pode casar de novo. E essas pessoas que defendem isso, que é a maioria, eles usam como base o texto que está em Mateus capítulo 19, versículo 9, quando Jesus diz que, exceto por causa de prostituição, aquele que largar sua mulher, exceto por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Então esse texto de Mateus 19, 9, ele é conhecido como a cláusula de exceção. Em caso de prostituição, a pessoa pode casar de novo. Só que será que Jesus realmente ele está dizendo em Mateus 19, 9 que se houver uma prostituição ou adultério, realmente a pessoa pode casar de novo? Não é isso que Jesus está dizendo. Eu vou mostrar por quê. O texto que nós lemos ele diz o seguinte: se um homem deixar a sua mulher e casar com outra, ele comete adultério. É como, por exemplo, vou falar de mim. Se eu largar a minha esposa e casar com outra mulher, eu cometo adultério. E eu estou fazendo duas coisas. Primeiro, para mim casar com a outra mulher, eu tenho que abandonar minha esposa. Então eu estaria abandonando a minha esposa e cometendo o adultério por estar casando com outra. Só que na visão da maioria das pessoas, a minha esposa, que no caso não tem culpa de nada, ela estaria livre para casar novamente. Só que se nós observarmos o que Jesus falou em Lucas 16:18, a Bíblia diz que o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, talvez pareça algo injusto aos nossos olhos, humanamente falando. Mas não é, porque a justiça de Deus, ela excede a nossa justiça. Então, mesmo a minha esposa que foi traída, nesse exemplo que eu dei, segundo as palavras de Jesus, ela também comete adultério se ela casar, e quem casar com ela também comete adultério. Então, esse texto joga por terra essa ideia que a pessoa que foi traída pode casar de novo. Como está escrito em Mateus 19, 9, que as pessoas interpretam de uma maneira equivocada. Aquele texto realmente é um texto difícil, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus ele não está autorizando casar de novo. O texto de Mateus 19, 9 realmente é um texto difícil, e é o texto usado, um texto sem contexto, para defender novo casamento. É importante observar que a palavra que aparece, que Jesus fala exceto, é a palavra porneia no grego, que quer dizer prostituição, fornicação. Geralmente a prostituição e a fornicação ele tem a ver com sexo entre pessoas que não são casadas. Isso tem muito a ver com um contrato de casamento judaico, chamado ketubá, que era um contrato de casamento onde a mulher ficava desposada do seu marido. Depois ali da noite de núpcia, o ato do casamento ele era consumado. Então, até naquele momento ali havia um teste do lençol, segundo a lei judaica, do contexto de Cristo. Então, se até naquele momento ali, quando fosse consumar um ato de casamento, a mulher falasse que era virgem e ela não fosse, nesse caso ainda poderia se separar e casar de novo, devido ao casamento não ter sido consumado. Outro ponto que temos que observar: se Jesus realmente estiver falando de adultério, porque a palavra prostituição, ela também refere-se a todo ato sexual ilícito, todo tipo de impureza sexual. Só que eu não acredito que a palavra prostituição em Mateus 19, 9, ela esteja falando de adultério, porque a palavra adultério aparece no mesmo versículo. Jesus diz que quem cometer a prostituição e casar com outra comete adultério. Então são duas palavras diferentes, distintas, no mesmo versículo. A palavra prostituição, ela realmente quer dizer adultério, ela quer dizer homossexualismo, ela quer dizer todo tipo de relação sexual ilícita, até mesmo sexo com animais.
Porém, quando a palavra prostituição ela aparece acompanhada da palavra adultério, isso mostra claramente que elas querem dizer coisas diferentes. Mesmo que a palavra prostituição estivesse referindo a um adultério, também seria algo que não interferia para nós hoje. Por quê? Porque dentro daquela cultura, naquele contexto histórico, cultural daquela época de Cristo, a mulher que adulterava ou o homem que cometia o adultério, eles eram mortos a pedradas. Então, de todo jeito, a pessoa que não traiu, ela ficaria livre para casar. Por quê? Porque a pessoa que traiu, ela seria apedrejada junto com o seu amante até a morte. Então, de toda maneira, em caso de adultério, em Israel, poderia se casar de novo. Talvez seja isso também que Jesus queria dizer. Porque o adúltero era morto a pedradas e a parte inocente poderia casar porque estava viúva. E a Bíblia só apoia o segundo casamento em caso de viuvez. Eu sei que para nós isso é muito difícil, mas se nós queremos colocar o nosso sentimentalismo humano para aplicar na palavra, nós vamos cometer grandes erros, porque tem tanta coisa na Bíblia que Deus fez que nós, seres humanos, nunca vamos conseguir compreender. Então é melhor nós aceitarmos, mesmo com toda dificuldade, nós nos submetermos à palavra para não incorrermos de cair no erro da murmuração ou fazermos coisas contra a vontade de Deus. Quando a Bíblia proíbe, nós devemos proibir. Quando a Bíblia ela apoia, nós devemos apoiar. Isso não é querer ser santarrão, é seguir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor é a nossa única fonte de fé e prática. Então, meus irmãos, o texto de Lucas 16, 18, eu quero que você leia na tua casa, um texto simples, fácil de entender. Se Mateus 19, 9 está apoiando o segundo casamento em caso de adultério, nós teríamos uma gritante contradição bíblica, porque Lucas 16, 18, Jesus foi claro em dizer que tanto o que traiu como a que foi traída não pode casar de novo. E é isso que Jesus vai falar através da boca de Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo número 9 e 10, quando ele vai dizer o seguinte: não diz eu, mas diz o Senhor, Paulo fala, que se a mulher não se aparte do marido, porém se apartar que fique sem casar, ou então que se reconcilie com o marido. A Bíblia, irmãos, ela não dá margem para segundo casamento, somente se houver morte de um dos cônjuges. Então, reflita nesse texto de Lucas 16, 18, que ele vai jogar por terra essa ideia falaciosa, que a pessoa que foi traída pode casar de novo, mas a que traiu não pode. Isso é um mito gospel, não existe isso na Bíblia, tá bom? Tanto que traiu como que foi traído, se casarem de novo, estarão cometendo adultério. E é um adultério contínuo. É um adultério contínuo. Quando haver o arrependimento desse casal que casou de novo, eles vão ter que se arrepender e largarem a prática. Porque todo arrependimento envolve abandonar o pecado. Não adianta, por exemplo, uma pessoa que bebe cachaça pedir perdão e continuar bebendo cachaça. Não adianta, por exemplo, uma pessoa homossexual pedir perdão e continuar na prática da homossexualidade. Não adianta uma pessoa estar em adultério, pedir perdão e continuar no adultério. Então, a palavra arrependimento, ela envolve a conversão. Isso é dar meia volta, né? Largar aquela prática mundana e voltar para a palavra. Que Deus continue te abençoando. E está aqui uma prova para pessoas que gostam de usar versículo isolado de Mateus 19, 9, falando que Jesus autorizou casar de novo. Mentira, o texto não diz que pode casar de novo, o texto não está tratando de adultério, e mesmo que fosse adultério, não poderia, porque o adúltero era morto a pedradas naquele contexto histórico e cultural da época que o livro foi escrito, tendo em vista que Mateus escreveu para os judeus. Que Deus continue abençoando os irmãos. Eu não tenho intenção de ferir ninguém, apenas expor a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.